Olá, estamos começando mais um programa Imerso Entrevistas aqui na TV Sul, hoje com um horário especial, claro. Estamos aqui na parte da tarde e hoje a nossa convidada, para você que está esperando essa entrevista já há algum tempo, está aí nas redes sociais, a nossa convidada é a Ana Paula Lima, ex-deputada estadual do Partido dos Trabalhadores do PT, nesse dia aqui ao vivo conosco aqui na TV Sul. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os teus seguidores, a todos que estão e a todas que estão nos acompanhando nesse momento. É uma grande satisfação retornar à TV Sul e se manifestar sobre a conjuntura que nós estamos vivendo e, principalmente, aqui que estive algum tempo atrás e que você abriu as portas para que a gente pudesse conversar com o seu público, retornar e agradecer, né, naquele momento que foi muito especial para mim e para o Partido dos Trabalhadores, e dessa forma também dizer que esse meio de comunicação é muito importante para passar as informações para os teus seguidores e para a população aqui do grande sul do estado de Santa Catarina. Ana, está visitando, está desde quando na região sul e fica até quando? Olha, Beto, primeiro que nós vamos dizer que a gente tem que se proteger, né? Nós estamos aqui com a máscara, né? Com o distanciamento necessário, com todos os cuidados necessários, porque a gente ainda vivencia uma pandemia no nosso país, e aqui em Santa Catarina nós também tivemos grandes perdas de amigos, das pessoas, né, de familiares, e que a gente ainda sofre, né, com esse problema. Então, todo cuidado é necessário, principalmente que agora veio mais uma nova variante, e aqui no Brasil já foi detectado que um casal que estava na África, né, foi contaminado por essa nova variante, que ela, inclusive, é muito mais complicada, porque ela pode ter cerca de 50 mutações. Então, nada mais importante do que também estar se protegendo. Claro que a máscara dificulta um pouco a comunicação, mas a gente sempre tem que estar prevenido. E como eu venho aqui para o Sul, e a gente aqui sempre é muito bem recebido, com muito afeto, com muito carinho, eu estive aqui visitando 16 municípios, nós temos a responsabilidade de fazer a reconstrução partidária em alguns municípios, conversar com os nossos companheiros e companheiras que estão aqui nesses 16 municípios que a gente passou, também trazer as boas novas do partido em nível nacional, em nível estadual, e dizer que a gente está vivendo um novo momento. Mas muito mais do que falar, é também escutar. E eu tenho escutado aqui muita coisa boa, né? Apesar do momento difícil que estamos passando no Brasil, tanto da pandemia, quanto também da economia, né? Que está um desastre no nosso país, infelizmente, pelo esse desgoverno genocida e que tem ocasionado tantas tristezas para a nossa população. Então, ouvir a população também é de extrema importância. E a gente tem levado palavras de fé, de esperança, de amor, e que a gente precisa resistir e fazer uma mudança ano que vem. Porque a nossa vida depende da política. É a política que vai transformar tudo aquilo que a gente deseja mudar. É através desses atos políticos. A região sul, para ti que já vem na política há um bom tempo, já é um caminho bem conhecido, né, Ana? Conversando com os partidos, com as pessoas, visitando os municípios. Na última eleição, fosse candidata a deputada federal, né? E há um sentimento, já vou tocar nesse assunto porque é muito importante, por um voto, Ana, não conseguisse chegar a deputada. Aliás, chegou, mas por uma manobra da justiça não assumisse o mandato. E me fala um pouquinho disso, se tu quiser, é claro. Até é importante você comentar sobre esse assunto, porque onde a gente também visitou, né, nesses municípios que eu falei aqui, desses 16 municípios, muitos me perguntaram, né, mas tem gente que ainda pergunta se tu é deputada. Eu disse, eu tenho que novamente contar, né, como foi esse processo, porque nós elegemos 2 deputados, né, o Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu foi que roubaram o nosso mandato, né? Infelizmente, não foi computado o voto de uma candidata, eu
eu não cheguei lá por um voto na legenda. Isso gerou um processo judicial, porque o que pediram para essa nossa candidata era uma certidão que não fazia nenhuma importância, não era obrigatória, e eu ganhei esse processo aqui na esfera estadual, no Tribunal Regional Eleitoral, e logo após houve um recurso para o Superior Tribunal Eleitoral em Brasília. E estava ganhando esse processo em Brasília, mas foi um processo que a gente sempre diz, não foi um processo jurídico, foi uma atuação política que tiveram, né, no Superior Tribunal Eleitoral em Brasília, e um ministro daquele que anteriormente tinha votado a favor do Partido dos Trabalhadores, ele acabou mudando o voto. Então eu perdi em Brasília também por causa de um voto de um ministro que mudou o seu posicionamento. Infelizmente, eu acho que quem perde foi Santa Catarina, porque a gente vê esse país sofrendo cada vez mais, a perda de direito dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, o que nós estamos vivenciando no nosso país. Eu seria mais uma voz para fazer a defesa da nossa gente e que me elegeram. Quem tirou o mandato, então, foi realmente um processo político que a gente, depois das eleições, foi submetido. Muito bem, a nossa conversa hoje é com a Ana Paula Lima, ex-deputada estadual do PT de Santa Catarina. Ana, vamos falar a nível nacional, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Qual a tua visão do atual momento da política nacional e toda essa confusão, essa parafernália de discussão e de sentimento negativo que sobrecai sobre o Brasil? Olha, eu até sou suspeita de avaliar isso, né? A gente, já na campanha eleitoral de 2018, primeiro quero aqui fazer uma retrospectiva, acho que o Brasil sofreu um golpe de uma presidenta eleita democraticamente e que sofreu um golpe através do Congresso Nacional, sem dever nada, sem justificativa nenhuma. Foi realmente um golpe político. E de lá para cá, acho que o Brasil tem perdido muito, né? Quero falar para vocês que, como eu disse antes, que eu sou suspeita em avaliar, basta ver o preço da comida no supermercado. O preço da carne, o preço do arroz, o preço do tomate, que antigamente falava que estava muito caro, mas o poder de compra do salário não está conseguindo que a nossa gente possa se alimentar bem. O Brasil voltou para o mapa da fome, Beto. Se a gente antes, não, o governo do presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Hoje o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu passei por Criciúma, eu observei que as pessoas estão voltando para a sinaleira para pedir dinheiro. Criança vendendo bala, senhoras vendendo produtos, coisa que a gente não via anos atrás. Ninguém vai para a sinaleira pedir nada se não está passando a necessidade em casa. Então, o poder de compra do salário mínimo ainda é muito pequeno. Antes, os carrinhos eram abarrotados de produtos. Hoje, o pessoal, em vez de estar comendo carne, fazer aquele churrasquinho no final de semana, aquela picanhazinha fatiar, aquela cervejinha com os amigos, aquelas reuniões familiares, não acontece mais, porque não dá mais. O pessoal não está conseguindo se alimentar direito e muito menos ter esses momentos de lazer. Então, a avaliação que eu faço, e que tenho ouvido muito, é que realmente o pessoal ficou mais entristecido e passando fome. Quem ganha um salário não consegue comer, também fazer o seu meio de transporte também não está conseguindo mais, porque o preço da gasolina está um absurdo, e aqueles que pagam aluguel realmente estão sofrendo muito mais. Na minha região, eu já encontro, antes eu encontrava moradores de rua, hoje eu já encontro famílias na rua, dormindo embaixo de lonas pretas, de barracas, nas praças. Então não é esse o Brasil que a gente quer. Porque se a gente vê um ser humano passando necessidade, como é que nós vamos ficar felizes, né? Essa é a nossa luta. A gente tem as condições ideais para todo mundo. Afinal, nós somos humanos e a gente tem que ter essa sensibilidade com aquele que não tem nada. Então, o Brasil empobreceu bastante. Quem perdeu com esse governo
não foram só os pobres, né? Não foram só os trabalhadores. Os empresários também perderam, né? Porque eu sempre digo, quem compra no Brasil é o pobre. O rico não compra no Brasil. O rico não compra no mercadinho do bairro, o rico não compra no supermercado, o rico não faz as compras de vestimenta nas lojas da cidade, ele compra fora. Nós temos uma classe média, às vezes, que se acha que está rica, mas não, são trabalhadores, vivem de salário. Quem vive de salário tem que perceber que o salário hoje não está dando as mesmas condições de compra, de lazer, como anos atrás. Então, eu vejo essa conjuntura muito complicada, né? Um presidente, né? A gente sempre faz essas manifestações. Um presidente que vai para o exterior e nos envergonha. Cada vez que abre a boca, né? Ele faz chacota do povo brasileiro. Fez chacota agora com essa pandemia, dizendo que era apenas uma gripezinha, quando já morreu mais de 600 mil pessoas e que isso poderia ser evitado. Quando eu vejo uma negação da ciência, da vacina, de algo que era para proteger a nossa gente, ele demorou para comprar essas vacinas. Então, assim, ó, a gente não pode ficar quieto, né? E não pode também não deixar de se indignar diante de tanta tristeza, né? Eu, conversando com uma senhora, numa dessas nossas visitas, ela disse, Ana Paula, antes eu comia... Ana Paula, a minha professora, que ela está na escola de educação de jovens e adultos, que não teve oportunidade de estudar, então ela está terminando o seu supletivo, a professora pediu para a gente desenhar como a gente via a real situação do Brasil. E ela pegou uma folha branca e começou a pensar, o que eu vou desenhar? O que eu vejo do Brasil? Então ela desenhou um espeto. E nesse espeto ela encheu de pé de galinha. Antes a gente comia carne e agora a gente está comendo pé de galinha. Não que não seja bom o pé de galinha, mas antes o pé de galinha era na sopa e hoje está sendo no espeto. Então é assim que o povo está sentindo e está vivendo no nosso país, né? Então, se antes a gente tinha a dignidade de se manifestar no pleno emprego, ter a casa própria, ter o direito de cursar uma universidade, como aqui no sul do estado, que a Universidade Federal saiu da ilha e veio para o sul do estado de Santa Catarina, os institutos federais. Isso foi políticas públicas do governo. O programa Minha Casa Minha Vida, né? Comprar um carrinho. Quando é que a gente tinha direito a comprar um carrinho zero? Na época do PT, o carro zero era 19, 20 mil. Quanto é que está um carro zero hoje, popular? Está mais de 50, 60 mil reais. É isso que a gente tem falando. Tem dito e tem propagando nos 4 cantos do nosso estado. A gente pode voltar a ser feliz. É possível, sim, comer uma carninha final de semana. É possível, sim, cursar uma universidade, estudar. É possível, sim, que o salário mínimo seja valorizado. Isso é possível, porque a gente viveu esses tempos. E a gente quer que esses tempos de fartura, de bonança e dignidade possa retornar. Muito bem, olha, só também assim, para contribuir um pouquinho, a Ana já falou tudo, né? Mas tem algumas pessoas que dizem o seguinte, olha, não, mas é por causa da pandemia que a situação está difícil. Mas eu quero lembrar você que a produção de alimentos continua a mesma produção e até maior, só que vem para o exterior. Não está ficando no Brasil. A nossa moeda ela foi dolarizada e tudo aumentou. Então, não é por causa da pandemia, a pandemia é apenas uma situação. Mas, de fato, é a economia que está ruim, né, Ana? Sim, é a economia que está ruim. E quem é que tem o poder para gerenciar e para arrumar isso? É o governo federal. É ele que dá as cartas, que faz a política, né? Inclusive a política econômica. A nossa política econômica é diferente. O Lula sempre diz, nós temos que colocar o pobre no orçamento. Colocar o pobre no orçamento, dar dinheiro para o pobre, ele vai comprar no país. Quando a gente tira o dinheiro do pobre, ele não tem as condições de fazer as compras, as grandes necessidades para ele. E daí o dinheiro não gira. Então tem que colocar, sim, o pobre no orçamento para a economia crescer, gerar emprego
e também gerar emprego e também dar as condições de vida, de dignidade para o povo brasileiro. O Brasil é um grande produtor, sim, de alimentos, né? Isso não mudou, né? As últimas safras, realmente, elas tiveram uma expectativa cada vez maior. Só que o que dizem, né, Beto? Para o empresário, é bom que o dólar esteja alto, porque daí o preço que ele vende para o exterior, em dólar, ele ganha mais. Mas para nós, que vivemos aqui, compramos aqui, deixamos o nosso dinheiro, salário aqui, para nós a gente está também pagando no preço do dólar. Para o grande empresário, porque para o pequeno empresário não, né? Sim, para o grande empresário. Quem exporta está ganhando, porque o dólar está alto. Então ele está contente, ele é importante. Então ele está o nosso alimento ele está sendo vendido para fora no preço do dólar, mas nós estamos pagando mais caro aqui também. E os melhor alimento está indo para fora, não está ficando com o povo brasileiro, né? E isso é uma política de governo. É o governo que decide isso. Olha, antes do governo do presidente Lula, nós tínhamos uma dívida externa grandiosa. Nós pagamos a dívida com o FMI. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Nós vivíamos em pleno emprego, né? Eu não sei aqui, mas na minha cidade, que é uma cidade têxtil, passava na rua um carro de som, naquelas épocas, pedindo para as pessoas trabalharem, de diversas empresas, porque não tinha mão de obra, a gente viveu em pleno emprego. E a gente até podia negociar o salário, né? A empresa que pagava mais, a pessoa acabava indo. Agora não tem mais isso. Eu passei por aqui anos atrás também e eu via em várias empresas, há vagas, há vagas, há vagas. Então tinha o poder de escolha aonde trabalhar. Agora mesmo, tu estavas me falando, o seu filho acabou de se formar. Para onde ele vai? Qual é a empresa que está empregando? Então, o sonho da nossa juventude também ficou para trás, porque não tem uma perspectiva, né, de estar alcançando aqueles sonhos que é natural do ser humano. A gente, né, que é pai, meu filho agora vai estudar, vai estar na faculdade, depois no emprego. É isso que a gente quer, a continuidade da nossa família. Mas a gente vê agora um povo triste, porque não está dando salário, não chega até o final do mês. Chega dia 20, já está aí com um salário comprometido, com os recursos comprometidos. Porque agora a gente só está ganhando para comer, né? E olhe lá, né? E olhe lá. E olhe lá. Então, assim, ó, a dificuldade está muito grande, né? Mas a gente tem que fazer esses enfrentamentos. Eu acho que a gente... eu estou dizendo que a eleição de 2018, o povo foi enganado, né? Com muita mentira, muito fake news, né? A gente aqui, os absurdos que a gente falou, não, isso não é possível que o povo está acreditando, né? Então, a gente percebe também que a maioria já se arrependeu desse processo, já está mudando o conceito e percebeu que foram enganados. Foi uma enganação, foi uma mentira. Olha, Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos. E o povo, quando é enganado, não é culpado. Não. O culpado é quem sabe e continua, né, querendo isso. Né, defender uma coisa que está errada. Mas a maioria já se arrependeram, de fato, Ana. E porque foram, como falasse, enganados. E enganados não são culpados. Né? Não, em nenhum momento aqui a gente não vai deixar de fazer esse bom debate. Porque o que a gente percebeu também nesses últimos anos? Além de serem enganados, houve também uma disseminação de muito ódio. Então eu não podia, eu posso divergir de você, mas eu não posso te agredir. Afinal, nós somos seres humanos e a gente tem que fazer o debate de ideias, não com agressividade, né? A gente vai trocando os nossos argumentos. Mas o que houve de 2018, nas eleições de 2018, até o ano passado, foi muito ódio, né? Qual é a família que não brigou por causa de política? Verdade, verdade. O vizinho, o amigo, quem não perdeu amigos? Mas o momento agora é um novo momento, onde muita gente está arrependida, né? Que a gente possa fazer a boa política, aceitar o divergente, mas com argumentos, dialogar bastante, né?
eu vejo uma mudança necessária, uma mudança que vai melhorar a vida do povo brasileiro, que a gente faça um bom debate e que a gente mude essa situação. Então, o Brasil é um país rico. Somos uma das maiores economias do mundo, né? Produção de alimento para o mundo, mas a gente está vendo destruir muita coisa importante de proteção do nosso povo. Eu sou da área da saúde. O Sistema Único de Saúde era destruir um sistema de saúde que é referência mundial. Tu imagina, Beto, se não tivesse o SUS nessa pandemia, muito mais gente morreria. Muito mais gente morreria. Eu sei que ele ainda precisa ser melhorado, precisa colocar investimentos na área da saúde, e que não está acontecendo, que foi aprovado no Congresso Nacional, a PEC, que durante 20 anos não vai ter mais investimento nas áreas sociais. Então, se não injeta mais dinheiro na saúde, não tem mais o atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde. Também as mudanças constitucionais que fizeram, gente, os absurdos que aconteceu, né, e que tem acontecido, as perdas dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, é lamentável. Mas eu acredito que o povo percebeu, porque quando falta no bolso, né, é momento de mudar. E é através da política que faz as mudanças. Só lembrando, o Congresso Nacional, o presidente da República, o atual presidente, tem gente que algumas pessoas dizem, mas ele não tem culpa da economia estar ruim. Todo governo, quando assume um governo, seja lá de que forma, ele sabe, ele está consciente de que ele precisa liderar esse movimento em defesa da comunidade. O governo federal ele tinha maioria no Congresso, sim. Tanto é que as causas contra os trabalhadores, as mudanças importantes foram feitas porque tinha o Congresso do lado dele. Então, ele é responsável, sim, porque ele tinha o poder na mão e a política é uma política errada. Prometeu aquilo que não pôde cumprir e está aí um desastre nacional. Ana, em Santa Catarina, porque o Lula, provavelmente, tudo indica que pode ser novamente presidente da República, né? Inclusive pode ganhar no primeiro turno. Há essa possibilidade, né? Primeiro, segundo turno, enfim, a chance do Lula é muito forte. Mas o Lula precisa de base, precisa de senadores, precisa de deputados, tanto federal como estadual, para defender as políticas dentro dos estados. É ponto fundamental defender, votar em políticos que estão na base do futuro presidente da República? É importante que haja uma mudança no nosso país, né? E a mudança para melhor da vida do povo brasileiro né, se o nosso candidato do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, voltar a presidir o nosso Brasil. Mas ele precisa de um Congresso também forte, né? De deputados que tenham compromisso com o nosso povo. Não deputados que... Beto, tem deputado catarinense que vai lá, que a gente não sabe nem quem é. Me diga quais são os deputados federais, a gente nem vê qual é o trabalho que fazem, né? A não ser aqueles que estão no orçamento secreto, né? Que vem distribuir verba, mas enquanto distribui esses recursos para os municípios, estão tirando o direito dos trabalhadores. Então tem que ver como é que atua. Qual é a trajetória? Não adianta trocar o voto nas eleições. Isso é muito sério. A gente vai estar mudando no ano que vem futuro. Qual é o futuro que nós queremos? Nós queremos do jeito que está, ou nós queremos aquele passado que a gente podia fazer a nossa carninha, ter o nosso carrinho, poder estudar, alimento na geladeira e viver com felicidade? O que nós queremos? Nós queremos isso, o que a gente tinha e foi tirado da nossa gente. Então, o Congresso também precisa ser modificado. Esses que estão lá, fala aqui dos representantes de Santa Catarina, com exceção de um, que é o Pedro, o restante, todos eles votaram contra o povo trabalhador. Basta ver as últimas votações. Então, assim, não houve mudança. Então, o presidente Lula vai ter que ter um Congresso que possa fazer as mudanças e voltar os direitos dos trabalhadores que foram retirados. A reforma da Previdência, que é uma delas, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma professora do estado de Santa Catarina, aposentada. Ela disse: Ana Paula, a reforma que teve
aqui na Assembleia Legislativa, o governador está tirando 14% do meu salário, está tirando 14% do meu 13º. Eu estou ganhando menos. Por quê? Se antes pagava 11, agora está pagando 14 de previdência. Então, é dessa forma, Beto, que, de repente, uma coisa boa foi esse governo trágico, mas o povo está discutindo política. Isso é importante. A gente tem que discutir a política. E o povo nunca foi tão politizado como nesse período, porque agora ele sabe que o preço da carne depende da política, que o preço da gasolina depende da política, que o preço, né, dos bens de consumo depende de políticas públicas, que o preço da casa própria são ações do governo também. Então, foi um momento assim também de homens, de mulheres, de jovens. Os jovens estão aí querendo, sim, os seus direitos, estão discutindo política. Então, se é uma coisa boa que aconteceu, foi politizar o nosso povo. E ele percebeu que o passado dele sempre foi melhor do que ele está vivendo no presente. E o futuro, ele não quer esse futuro de insegurança. Ele quer aquele que ele vivenciou naqueles 12, 13 anos, que o poder de compra do seu salário beneficiava ele e a sua família. Muito bem, a nossa conversa nessa tarde de quinta-feira, hoje dia 2 de dezembro, chegando o Natal, é a nossa conversa com a Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores. Quero lembrar você que todo dia é dia de fazer compra no supermercado, Super Compras aqui em Morro da Fumaça. Todo dia, São Pedro, desculpa, supermercado São Pedro aqui em Morro da Fumaça. Todo dia é dia de fazer boas compras. Aberto das 7h30 da manhã até as 9 da noite. Tá certo? E o preço lá tá bom no supermercado São Pedro? O preço está bom. Tá bom? O preço lá está muito bom. É o melhor aqui da região. É o melhor da região. O supermercado São Pedro, ele tem promoções direto. São diversas etiquetas vermelhas que diariamente os trabalhadores e trabalhadoras, os colaboradores do supermercado São Pedro estão fazendo. Além do mais, Ana, não precisa ter conta em banco para fazer o cartão São Pedro. Mesmo? Olha, chega lá, já faz só com os seus documentos, vai lá e já faz. Inclusive, sugiro, o dia que tu estás viajando muito para cá, pode passar um dos supermercados São Pedro e fazer o cartão. O dia que vier que passar no mercado, tem o cartão São Pedro. Bacana, né? Legal, legal. Ana. Cunha Jurandir. Isso aí. Aumentou, é verdade, Cunha, é verdade. E a Zelândia também está nos acompanhando, e todos vocês aí que não comentam, mas que estão, agora o Facebook, o YouTube e outros canais estão com essa política. Se você não comenta, não dá um joinha, a gente não consegue identificar. Então, você dando um toque aí, a gente vai identificar. Se não, simplesmente compartilhe com seus amigos, que nós vamos ficar muito felizes, porque você vai estar levando informação verdadeira, sem fake news, a partir dessa entrevista para todas as pessoas. Ana, para a gente encerrar, nós temos, tu convive com o presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o Décio Lima, aqui no estado de Santa Catarina. E aí essa opinião provavelmente não seja tua, são baseadas em informações, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: como é que está sendo construída uma frente, né, para enfrentar a próxima eleição ano que vem? E outra coisa, és pré-candidata a deputada federal? Pergunta difícil, né, Beto? Pergunta difícil. Mas eu vou retornar a uma coisa que você afirmou, que aqui nessa emissora de comunicação não tem fake news, porque a gente está vivendo ainda muitas mentiras, né? E a eleição passada também teve muitas mentiras. E uma delas, não sei se você lembra, que estava distribuindo uns kits gays nas escolas, né? Mentiras dessa natureza, e a gente percebeu que não era nada disso, né? E muitas mulheres, né, pais de crianças, ficaram com medo também disso. Isso foi uma mentira, né? As mentiras que o Lula era dono da Friboi, né? Que a filha da Dilma era dona da Van, né? Imagina, ainda da Van, né? Então, foram mentiras que foram colocadas e ainda existem, mas eu acho que o povo brasileiro está esperto, porque ele percebeu que está sendo enganado.
E agora ninguém mais acredita nisso. E os fake news precisam ser denunciados. Olha, na semana retrasada, nós tivemos um assunto assim que foi destaque no mundo. Primeiro, o nosso presidente, né, e não vou nem falar o nome, né, nos envergonha muito, foi para a Europa, né, na reunião lá dos estadistas, e a vergonha que foi, né? Disse que não foi vacinado, entrou pelas portas dos fundos, não entrou em restaurante porque não tinha vacina, né, comeu pizza na rua, nada contra isso, mas é um chefe de Estado, né? Ele é presidente de um país como o nosso, né? Não, ele não comeu pizza na rua porque estava sentado com pessoas simples. Ele comeu pizza na rua porque não foi recebido dentro dos restaurantes. Sim, as portas foram Por isso fechadas. que foi vergonhoso, né? Por isso que foi vergonhoso, porque não deixaram ele entrar, porque ele disse que não tinha vacina e porque não foi bem recebido. Em contrapartida, o Lula, quando foi receber o título na França, honoris causa, ele foi recebido com um tapete vermelho, né? Com aquela cerimônia toda, foi aplaudido de pé, foi recebido na Espanha, foi recebido em vários países, como se o Lula fosse o presidente. Né? A Angela Merkel da Alemanha recebendo, o presidente da França, o primeiro-ministro da Espanha. Então, essa é a diferença. Parecia que o presidente era o Lula, não era o Bolsonaro, não era? E o Brasil ficou olhando aquilo tudo. Por um lado, né, olhando o nosso presidente sendo chacota no mundo. E a outra, o presidente Lula, que foi um gestor, um presidente que tirou o Brasil do mapa da miséria, com a preservação ambiental. Então, essas duas notícias, né, que inclusive os meios de comunicação tiveram que proporcionar e informar a verdade para o povo brasileiro, né? Então, o que a gente tem construído aqui no estado de Santa Catarina, com o Décio, e a gente percebeu que do jeito que está não pode ficar, que houve uma onda, né, em 2018, até o nosso governador, desconhecido, né? Desconhecido, se elegeu como, né? Pegou a onda, né? Pegou a onda. Chegou lá 17, era 17 para deputado federal, estadual, era tudo começava com 17, né, que a gente nem sabe quem se elegeu aí dos deputados estaduais e federais, porque era uma onda. Eles queriam uma mudança, né, diante de tantas mentiras que aconteceram. Só que muito foi prejudicado. Tanto aqui em Santa Catarina, o governador também sofreu um processo, né, de investigação. Mas agora ainda continua no cargo. Então, os partidos de esquerda formaram uma frente democrática de conversa, de debate, reunindo 7 partidos, porque querem essa mudança. Porque se a gente divide, a gente não ganha, né? Então, se a gente tem o mesmo pensamento, se nós queremos uma Santa Catarina melhor, uma Santa Catarina inclusiva, uma Santa Catarina respeitada, eles estão conversando. Então está o PSB, o PDT, o PT, o PSOL, a Rede e o PCdoB conversando para discussão. O PV, né? Também está? O PV também está. Ainda bem que você lembrou. O PV também está. Então, um processo de discussão. Qual é o melhor para Santa Catarina? Quem tem a viabilidade eleitoral? Quem pode fazer esse debate e aglutinar? Então, uma boa conversa política, sem egos, né? Sem querer dizer que um é melhor que o outro. Tem um programa, um projeto para o Estado. Dentro desse programa, do projeto do Estado, ano que vem se discute como é que vai ser, quem vai encabeçar isso aí, quem vão ser os candidatos. E a outra pergunta que você faz, nós somos seres políticos, né? Nós estamos conversando bastante, debatendo, e o PT também tem muitos nomes bons, né? Inclusive de todas as regiões. Então, a gente está fazendo essa conversa, inclusive incentivando as pessoas a participar desse processo, e lá na frente a gente tira aí quem são os melhores candidatos que possam representar o partido e também o estado de Santa Catarina. Ana, foi uma alegria te receber mais uma vez aqui, espero que volte sempre. Quando não vier pessoalmente, a gente vai estar conversando online. Mais uma vez, foi uma alegria conversar contigo. Alberto, muito obrigada pelo carinho. A gente sempre diz, né, tanto eu quanto o Décio, quem abre a casa e o coração. E esse espaço aqui, muito democrático, justo, tem lugar para todo mundo, né?
Aqui se faz o bom debate, o bom combate e passa as informações para a população. Então, muito obrigada por esse carinho, por esse respeito. Muito obrigada a todos que acompanham aqui o seu canal, que é um canal que traz aqui a informação certa, correta, sem fake news para a nossa população. Muito obrigada, então, pelo respeito que você sempre proporcionou a todos, não só a mim, não só ao Décio, mas para todo mundo que aqui senta e bate um bom papo contigo. Muito bem, acabamos de conversar com a Ana Paula Lima, que é ex-deputada estadual e que está no processo político, hoje fazendo visita aqui no nosso estúdio. Muito obrigado ao Décio Lima, que provavelmente está nos assistindo, ao Sandro Maciel, que nos deixou aqui ainda há pouco, seguiu em frente, vai estar acompanhando essa entrevista também. E lembrando a você que hoje o supermercado São Pedro só fecha às 9 da noite, dá tempo ainda de você fazer as suas compras. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.